Oi, gente, boa noite. Queria, para começar, agradecendo a presença de todos vocês aqui que vieram prestigiar o evento, agradecer o convite da Liga e parabenizar pela realização do evento, que, como já foi dito, é de suma importância e vai, com certeza, seguir todo mundo na trajetória da vida. Começar falando que meu nome é João Pedro, eu sou advogado e eu atuo especificamente na área da defesa médica, tanto em processos judiciais, quanto perante os conselhos de classe. Hoje, a gente vai começar pela abordagem do que é saúde. Já faz um certo tempo que saúde deixou de ser entendida como a mera ausência de enfermidades e passou a ser entendida como o conjunto do bem-estar físico, mental e social. A junção de todos esses fatores forma o que hoje a gente entende por saúde. Não tem um que seja mais importante do que o outro e não tem um que seja menos importante do que o outro. Precisam todos estar em harmonia. E onde entra a questão da religião, né, da fé e da psiquiatria? Na saúde mental. Não tem como se falar em saúde mental sem abordar as enfermidades que acometem a mente humana, certo? Aqui eu trouxe a listagem de algumas delas. E assim, como que a fé pode ajudar o paciente que precisa dela num momento difícil? Talvez na busca espiritual, quando se descobre uma doença, como aceitar o tratamento daquela doença, o entendimento daquilo que se entende por perdão, seja para o próximo ou para ele mesmo, não sei qual é a abordagem que ele está pensando no momento de encarar a enfermidade. Então, assim, a junção entre a aplicação médica e a fé, né, a religião, uma abordagem holística, pode ser algo extremamente benéfico para o paciente, certo? A psiquiatria. O meu objetivo aqui hoje é passar para vocês como vocês se inserem quando a abordagem holística é implementada no tratamento do paciente. A dificuldade da psiquiatria, muitas vezes, na maioria delas, está no próprio paciente. Porque, em boa parte dos casos, a gente está lidando com a subjetividade do paciente, o que fica mais difícil de ser registrado. Então, a atuação de vocês tem que ser, no mínimo, minuciosa e diligente. Por quê? Qualquer coisa aquém disso pode fazer com que vocês incorram no famigerado erro médico. E aí é ladeira abaixo. Processo, representação, muitas vezes censura. Então, uma atuação diligente é o mínimo que vocês precisam, além de competência profissional. Alguém sabe mais ou menos o que seria isso? Isso seria a melhor forma de vocês se resguardarem, tanto para processos judiciais, quanto para representações em conselho. Registro. Gente, tudo que vocês forem fazer, registrem. É a melhor arma de vocês, o melhor escudo que vocês têm perante todo mundo. No direito, a gente tem uma frase, né, um ditado, que diz assim: o que não está nos autos, não aconteceu. Na medicina, a gente pode adaptar. Se não está no prontuário, não existe. Então, registrem. Prontuário é tudo. Tudo, tudo, tudo. Certo? Vamos lá. Para exemplificar para vocês a importância da documentação, eu trouxe um caso prático. Esse é o que a gente chama de acórdão. Eu não vou fazer vocês lerem isso, porque, né, ninguém merece. Fiz um resumo. Qual é o caso? Vamos um pouco para a extremidade do que pode acontecer na psiquiatria. Um suicídio dentro de uma clínica psiquiátrica. Qual era o quadro do paciente? Simplesmente esse. Transtorno de personalidade, portador de HIV recém-descoberto, afetividade dissociada,
crises de consciência em razão da descoberta de sexualidade que poderiam levar à camuflagem do ideário. Basicamente, o que aconteceu? Deixaram o paciente sozinho. Por quê? Não se sabe. Se foi falha no registro, se foi falha no atendimento, o paciente psiquiátrico ficou sozinho. Qual foi a fundamentação? Defeito de serviço. No direito, a gente tem uma diferenciação entre o que é vício de serviço e o que é defeito. Defeito é quando o nosso serviço prestado ou contratado fica aquém da segurança que era esperada. Ou seja, uma clínica psiquiátrica com falta de segurança. A consulta do psiquiatra foi a primeira coisa que aconteceu quando o paciente deu entrada na clínica pela segunda vez. Pela primeira, ele já tinha ido em razão de overdose de químicos. Fez a consulta, fez a prescrição medicamentosa. O acompanhamento depois se deu por um psicólogo. E ele constatou o quê? Falha na identificação das comorbidades. Então, além da falta de segurança por falta de vigilância sobre o paciente, a gente poderia estar falando de erro de diagnóstico? Para efeito desse processo, o erro de diagnóstico não seria tão relevante. Mas, se a clínica perde o processo, o psiquiatra entra na malha fina. E, uma vez lá, o erro de diagnóstico pode afundar a carreira desse psiquiatra. Qual foi a defesa da clínica? Uma resolução do Conselho Federal. Basicamente, eles sustentaram que comunidades terapêuticas não têm tutela médica. Isso está certo? Sim. Qual é o problema? Documentação. Eles firmaram um contrato de prestação de serviços que previa tutela médica. Então, olha aí, a própria clínica se afundou em razão da própria documentação. Mais uma vez, por que é importante ter uma documentação adequada? Para que isso não aconteça com vocês. Foi uma indenização singela de R$100 mil. Então, assim, essa indenização pode acontecer que seja alvo de uma ação de regresso, que a gente chama, que é quando a PJ processa o CPF. O psiquiatra, muito provavelmente, vai ter que arcar com R$100 mil de prejuízo por um erro de diagnóstico. Documentação. Gente, o que é a documentação? É a formalização da jornada do paciente. É o registro da vida útil daquele paciente na mão de vocês, muito em breve. E compreende o quê? Atendimento, consulta, tratamento e quitação. Tão importante quanto fazer o paciente chegar até vocês é saber como mandar o paciente embora. Bem tratado, tratamento adequado e quitado, para que vocês não devam mais nada a esse paciente. Certo? As especialidades hoje com maior número de demanda, GO e cirurgia plástica. Só que, em números, as maiores demandas contra a classe médica são em razão de deveres anexos, principalmente informação. Gente, se o prontuário de vocês estiver rasurado, tem falha na informação. Se o prontuário de vocês estiver mal escrito, tem falha na comunicação. Se o prontuário de vocês estiver danificado, tem falha na informação. E se o prontuário de vocês estiver ilegível, tem falha na comunicação. Comunicação, informação, dizer ao paciente o que ele precisa fazer, o que ele tem, como será o pré e o pós-tratamento, é a parte mais importante da atuação de vocês, porque competência vocês precisam ter. Isso é indiscutível.
Então, informação é um pressuposto que vocês vão ter que carregar para toda a atuação de vocês. Certo? Pessoal, queria trazer para vocês a importância da documentação médica, a importância de um prontuário bem construído. Tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre como o escritório pode ajudar na vida de vocês, a vocês terem tempo, a vocês ficarem protegidos, aqui está os meios de contato. Vamos ficar aqui os 2 dias. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer vocês de novo e que vocês aproveitem muito esses 2 dias de evento. Agradeço aqui ao Dr. João pela palestra. Gostaria de chamar aqui os 2 colegas advogados do Dr. João para tirar uma foto aqui na frente.